Vamos ver, pelo amor de Deus, precisa se sujar por causa de um shampoo, um condicionador, hein? Como é que elas agiam? Escolhi. Você vê que a loja está tranquila, não tem ninguém, pelo menos nessa parte que elas estão aí. E aí, ó, com a cestinha na mão. Sorriu, olhou para a câmera e sorriu. Será que elas vão devolver, hein? Vixe, Maria, deu ruim. Flagraram a gente. Olha aí, sorriu. A comadre sorriu legal. E aí? Depois de serem flagradas, será que elas devolveram? Hein, Ricardo Lima, conta pra gente sim ou não. Será que devolveram? Você disse que elas se sujaram, mas na verdade elas sujaram apenas a imagem, porque elas se lavaram com esse shampoo e esse condicionador. O problema é que essas imagens começaram a circular nas redes sociais e aí ficou feio para elas, né? Esse caso aconteceu em Juazeiro do Norte, dentro de um mercadinho. As duas foram ao local, pegaram uma cestinha daquela de compras para colocar os produtos dentro, só que ao invés de colocar dentro da cestinha, elas colocavam dentro da bolsa e saíram sem pagar. Faziam tudo isso rindo muito, inclusive olhando para as câmeras que estão no local. Por isso que eu digo que elas não estavam, pelo menos naquele momento, preocupadas em sujar a imagem, estavam preocupadas apenas em lavar os cabelos. E aí, Isis, ao invés de fazer um boletim de ocorrências, denunciar o caso à polícia, o proprietário do supermercado se vingou da seguinte forma: vou deixá-las famosas. O Cidade 90 vai usar essas imagens e aí vai ser muito pior para elas. E como o nosso implacável diretor Paulo Edson, ele não tem pena desse tipo de situação, cá estou trazendo essas informações. Ô Isis, depois que as imagens elas foram divulgadas e se espalharam nas redes sociais, essas mulheres perceberam o que tinham feito e aí elas foram ao supermercado, pagaram pelos produtos e ainda divulgaram lá um áudio, um vídeo nas redes sociais delas, dizendo que aquilo não passava de uma brincadeira e que elas fizeram aquilo, agiram daquela forma porque estavam sob forte efeito de álcool. Por isso, elas estavam tão felizes no momento em que furtavam os produtos lá do supermercado. Como eu disse antes, o proprietário do supermercado ele não registrou queixa e como não há vítima, não há crime, né? A polícia não vai agir nesse caso. Elas acabaram pedindo desculpas que foram aceitas pelo comerciante e aí fica o exemplo para elas, né? Quando tiverem com aquela coceira na cabeça, aquela caspa, procurar outra forma de resolver o problema, porque furtando shampoo e condicionador não é uma forma muito digna de se limpar, né, Isis? Com certeza, fica mais sujo do que pau de galinheiro, meu querido. Olha aí, ó. Duas jovens, sorriu para a câmera. Quando eu vi, Ricardo, eu disse, não, vai devolver, né? Pensando, vixe Maria, deu ruim. E é aquela história, Ricardo, que a gente sempre fala, não existe crime perfeito. Hoje nós somos vigiados 24 horas em todo local, por mais simples que o estabelecimento seja, existe câmeras de vídeo monitoramento exatamente por quê? Porque os comerciantes não aguentam mais serem vítimas todo santo dia de furto. Se no final da semana ou no final do dia, Ricardo, eles forem contabilizar os prejuízos, não é pouco não, viu? Isis, é por isso que certos produtos dos supermercados, eles ficam em vitrines fechadas a 7 chaves, para evitar que as pessoas levam. Só para você ter uma ideia, um dos produtos mais furtados em supermercado é o antitranspirante Rolon, porque ele é pequenininho, fácil de esconder e aí as pessoas acabam optando por esses produtos. Cigarro também, nem pensar em deixar em nenhuma prateleira, é tudo guardado na vitrine com chave para evitar que os furtos aconteçam. São situações, infelizmente, comuns aqui no nosso país e o estado do Ceará não foge essa regra. Agora, eu não sei, eu tenho dúvidas se as pessoas que estão vendo essas câmeras e ainda assim furtando, estão preocupadas com a imagem, viu? Como você disse, tem câmera por tudo que é canto. Mesmo assim, todos os dias a gente tem um flagrante de furto ocorrendo aqui no estado do Ceará. Verdade, Ricardo. Muito obrigada pelas informações, que sirva de exemplo, né? Vergonha alheia, ressaca moral, mas tá aí, né? Foram perdoadas pelo proprietário, que foi um pai, né? Porque poderia ter agido de uma outra forma, mas que sirva de exemplo
para não praticarem mais esse ato tão feio, tão vergonhoso. Fico pensando na família, né? Na mãe, do pai, do irmão, assistindo a uma cena triste como essa.